25 ideias da psicologia que vai mudar a forma com que você vê o mundo. E se tu vê a psicologia só como trauma da infância, problemas ou um autoconhecimento genérico, então aqui ó, a gente vem com um pouquinho da ciência para mostrar como a psicologia pode mudar a forma com que você vê o mundo. Uma das premissas é que os pensamentos eles não são fatos e que eles podem ser analisados e até revertidos em pensamentos melhores para transformar as nossas emoções em emoções mais adequadas, mais fluídas, mais positivas. A segunda é o que o seu cérebro prefere repetir o que é familiar do que buscar o que é bom. O familiar, mesmo que seja um problema, ele é quentinho, ele é aconchegante, porque ele não tem surpresas e você já conhece de cabo a rabo. Agora, o que é bom, ou às vezes o que é diferente, o que é mudança e por aí vai trazer um desconforto e a gente vai sentir como se estivesse errado, como se a nossa intuição estivesse nos apontando que não é para ir para ali, como se fosse um caminho doloroso. Mas o familiar é aquele que a gente tem que fugir, porque o familiar, ele é quentinho, ele é gostoso, mas ele não traz nada de novo, ele só traz mais do mesmo. A terceira, ninguém te rejeita de verdade. As pessoas, elas têm sentimentos, elas têm direito de não gostar da gente. Muitas vezes as pessoas têm crenças e até essas crenças envolvem família, envolvem comportamento, envolve algo familiar. Então pode ser que as pessoas elas não gostem umas das outras ou elas não demonstrem do jeito que a gente espera, muito por tudo que ela já viveu. Muito por todas as crenças ou até coisas que você não tem controle. É provável às vezes que você possa suscitar emoções relativas a outras experiências naquela pessoa e você não tem o menor controle. Então quando a gente se sente rejeitado, a gente volta lá para a nossa outra premissa, a gente se sente assim, mas nem sempre é verdade. Pode ser que você tenha provas e evidências de que aquele grupo te rejeitou, mas a gente não sabe especificamente se é uma rejeição pessoal, se é algo da pessoa, muito provavelmente é algo da pessoa, ou se a gente não teve tempo de viver uma experiência de intimidade que seja suficiente para você dizer que você foi rejeitado. Quarta ideia, a dor ignorada vira sintoma. Pensa a infinidade de emoções que a gente tem durante um dia. A infinidade de emoções que nós temos por uma semana e a infinidade de sentimentos ruins que nós temos, que provavelmente a gente ignora na maioria das vezes, até por uma proteção, mas tem sentimentos que a gente ignora e que a gente ignora tanto que ele vira um sintoma. Vou dar um exemplo superficial, uma pessoa que se estressa todo dia no trânsito, não é muito provável que ela vai acabar o dia estressada, que ela vai até às vezes ter um burnout no trabalho, ou que ela vai se apresentar irritada, com menos capacidade no trabalho, ela vai apresentar um sintoma no trabalho por passar por isso diariamente, porque o estresse crônico ele vai gerar um prejuízo psicológico, fisiológico, um prejuízo no teu corpo. Então é muito provável que esse problema que está sendo ignorado, que está sendo deixado de lado, vai gerar um sintoma. E isso foi algo superficial. Tem pessoas que passam por estresse dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua casa, de forma crônica, vamos dizer assim, todos os dias, que vai gerar um impacto na vida dela, nos relacionamentos, no trabalho, por aí vai. Então a dor ignorada, ela vai gerar um sintoma. 5. O medo de ser rejeitado vai fazer você rejeitar primeiro. É uma defesa. Quando a gente tem medo de alguma coisa, se a gente não coloca os olhos e enxerga e vê todo um funcionamento de que eu faço isso, eu me comporto dessa forma e obtenho tal resultado, se a gente não consegue olhar para o todo, a gente vai se comportar de forma reativa. E quando nós temos medo de alguma coisa, a gente vai evitar. Então, quando nós começamos a ter medo de ser rejeitado, a gente vai começar a rejeitar primeiro. E aí muitas pessoas vão dizer, nossa, eu enjoo da pessoa muito rápido, ou eu deixei de gostar do nada daquela pessoa. Não. Provavelmente você começou a perceber que talvez aquela pessoa estava com um comportamento diferente, estava validando outras pessoas, estava dando mais atenção para outras coisas e de alguma forma o teu psicológico, a tua psique interpretou aquilo como uma rejeição. 6. Só vou me libertar de um trauma quando eu descobrir qual foi. Esse é um ponto delicado porque por muitos anos a gente acreditou que a gente precisava encontrar o dia específico, a situação específica que desengatilhou um trauma, que desengatilhou em vários sintomas no seu problema atual. Mas hoje a gente sabe que muito mais importante que o dia específico que aquilo aconteceu são os comportamentos que aquilo gerou e que foram reforçadores e que foram evitativos ao longo da tua jornada. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você sofreu um trauma e se tornou tímido porque em alguma apresentação riram de ti, é mais provável que todas as situações que tu começou a evitar se expor
foram mais importantes para gerar numa timidez, para gerar numa introversão atual do que propriamente o dia específico, porque tu começou a não só a evitar, mas também a diminuir o teu repertório para lidar com as situações sociais. 7. O seu corpo lembra de tudo que a sua mente tenta esquecer. Quando a nossa mente ela faz um esforço muito grande para esquecer alguma coisa, o nosso corpo acaba reagindo. Porque se eu te disser para te não pensar no elefante branco, tu já vai começar a pensar. E esse esforço nos gera um estresse. Esse esforço nos gera um estresse fisiológico que vai culminar num sintoma. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas estamos estressados por algumas emoções que a gente não identificou, por algumas situações que a gente não conseguiu extravasar, vamos dizer assim. 8. Toda criança ignorada vira alguém que busca a aprovação. Aí ela se apresenta hoje buscando like, elogios, validação, porque a conta não fecha. Como ela começou a tentar buscar a atenção de muitas formas, aquele comportamento vai refletir ao longo da vida. É como se a gente começasse a rodar um tipo de funcionamento quando é criança e a gente não conseguisse parar na vida adulta. Então, quando isso acontece na vida adulta, pode ter certeza, alguma coisa aconteceu lá na tua infância que te fez se sentir ignorado. 9. O seu jeito de ser pode ser uma defesa. Muitas pessoas são fechadas, são frias, são distantes, por defesa. E aí as pessoas conhecem ela por isso. Às vezes parece até um jeito, a personalidade. E se a gente for ver psicologicamente, a gente vai dizer, nossa, é uma defesa. Até as pessoas mais frias, quando a gente percebe, no fundo, parece que a gente tem que pisar em ovos com ela. Que tem assuntos que ela não quer falar. Que por mais que ela queira parecer uma pessoa forte, no fundo ela está mostrando uma insegurança. Então, é interessante que a gente comece a perceber, será que o nosso jeito de ser, aquele jeito que as pessoas falam para os outros, aquela pessoa é assim, sabe? Será que não é uma defesa? 10. Toda compulsão tem uma função. Uma função nem que seja para suprir uma necessidade emocional, para suprir um descontrole, porque se não tivesse uma função importante na vida do sujeito, ela não aconteceria. Todas as coisas que não têm função na tua vida, que não servem para nada, que tu não vê benefício, elas vão sendo extinguidas com o tempo. Mas se aquela compulsão ainda existe, ela está suprindo algo importante, que se não for visto, a gente vai estar cada vez alimentando mais e mais essa função, essa necessidade e esse buraco que a gente, se a gente não coloca os olhos para saber do que estamos falando, nunca vai ser suprido. Porque vamos dizer que se eu me sinto sozinho, e eu acabo comendo para suprir essa solidão, quando eu vou me isolar para comer, eu não estou mais sozinho. Eu não começo a recorrer mais a comportamentos isolados. Às vezes a pessoa até se isola muito mais porque ela começa a comer, ela começa a engordar, se sentir feio, se sentir sem autoestima. E aí vira uma bola de neve, uma espiral descendente. 11. As pessoas que te irritam costumam mostrar algo teu que você não gosta ou que você não quer ver. Algumas pessoas elas mostram partes suas que você não gosta de ver ou que você já fez muita coisa para dominar. Vou dar um exemplo. Tu pode olhar uma pessoa desorganizada e aquilo te irritar, porque tu gasta tanta energia para ser uma pessoa organizada e aquela pessoa está mostrando algo que tu não quer ver. Então as pessoas que nos irritam mostram coisas nossas que a gente quer evitar. 12. O teu silêncio também é um comportamento aprendido. O que eu quero dizer com isso? Que na verdade todos os nossos comportamentos e a forma com que nós lidamos com as situações a gente aprendeu na infância. E até quando a gente se cala, a gente aprendeu a lidar com os nossos problemas dessa forma. A gente ganhou muito reforço, ou não foi aquele muito reforço, mas a gente foi muito aliviado na infância com esse silêncio e hoje a gente precisa de um silêncio para lidar com as coisas. Então, não só o silêncio, vamos olhar os nossos comportamentos às vezes reativos. Quando nós estamos em uma situação mais caótica, como é que a gente resolve as coisas? Eu grito, eu esperneio, eu falo, e aí a gente vai olhar para a nossa infância. Não era bem assim que eu lidava com os meus problemas também? Não era bem assim que eu reagia quando alguma coisa acontecia? Ou provavelmente teve alguém da minha família que também fazia dessa forma. Então pode ter certeza que até o nosso silêncio, por mais bonito que seja e pareça algo mais elevado, pode mostrar um comportamento aprendido. 12. Autoestima não nasce de elogio. E não adianta você ficar na frente do espelho se elogiando e não adianta as tuas amigas te falarem que tu tá maravilhosa quando tu não se sente capaz.
A nossa capacidade tem muito a ver com a nossa autoestima e não só a nossa capacidade, tá? O mais importante da nossa autoestima é a gente poder ser vulnerável, a gente poder errar e saber que as pessoas vão continuar nos amando, ou saber que as pessoas importantes da nossa vida vão continuar nos amando. Porque não poder errar, ter medo de frustrar as pessoas, com medo de que elas deixem de gostar de nós, é o que mata com a nossa autoestima. Nós precisamos poder ter essa liberdade de não precisar ser perfeitos para sermos amados. 14. Você não precisa estar com medo para estar em perigo emocional. E isso é bem diferente, né? Porque quando a gente começa a pensar que os perigos emocionais podem ser até falta de medo, pode ser evitação, pode ser ficar muito no quarto, dormir mais que o normal. O perigo emocional mora nos comportamentos que prejudicam a nossa vida a longo prazo, nos comportamentos que são diferentes, nos comportamentos que estão mostrando que eu não tô a mesma pessoa, que eu não tô com a mesma vitalidade que eu tinha antes, que eu tô com dificuldade de lidar com uma situação. Os perigos emocionais, eles não são os mesmos que os perigos físicos, então por isso a nossa atenção tem que estar maior. 15. A dependência emocional parece amor, mas é falta de si mesmo. Precisar muito do outro, ou ser manipulado pelo outro, usar a capacidade de decidir do outro, precisar das decisões dos outros, envolve muita falta de si mesmo. Às vezes a gente vive uma vida inteira numa relação tão simbiótica com pessoas importantes da nossa vida que a gente não tem a oportunidade de encontrar nós mesmos. Muitas vezes até a nossa profissão passou pelo crivo de alguém importante da nossa vida e a gente não se apropriou do que a gente verdadeiramente queria fazer. Então pode ter certeza que uma dependência emocional também carrega uma abstinência de si mesmo. 16. Você não precisa se entender, você precisa se responsabilizar. Tem muitas pessoas em terapia que ficam querendo entender muita coisa, querendo colocar todos os pingos nos is, querendo entender todo o sistema e muitas vezes tu não vai entender. A pessoa quer entender por que fulano terminou, quer conversar, quer uma explicação e essa pessoa provavelmente ela não vai te dar aquela explicação, ela vai inventar alguma coisa que seja mais confortável para ela e para ti. Tem pontos, tem coisas que a gente não vai conseguir fechar. E por isso a gente precisa se responsabilizar pelo próximo nível que a gente quer alcançar. Essa é a nossa única preocupação, porque, ok, tem coisas que a gente pode entender. Se a gente tem um sintoma, um transtorno, é muito legal a gente procurar conhecimento, entender os gatilhos e etc. Mas tem coisas, gente, que entender ipsis literis do que aconteceu, o que deixou de acontecer, só vai fazer a gente perder tempo. 17. Evitar o conflito com o outro é criar um conflito eterno com você. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não e falam que preferem não ter conflito, eu não quero brigar e por aí vai. E a vida dela acaba tendo que se moldar à vida do outro ou às expectativas do outro. Mas em algum momento tu vai ter que se rebelar, porque isso não é sustentável a longo prazo. E não pega nem bem, vou te falar a verdade, não pega nem bem. Uma pessoa extremamente passiva, que não se coloca e não diz o que pensa ou que coloca limites, não pega nem bem. Aquela pessoa que tu tanto tá se esforçando ali para não criar nenhum conflito, ela não vai te respeitar dessa forma, pode ter certeza. 18. Quando uma pessoa diz que não tem tempo para algo importante para ela, isso não é falta de tempo, é fuga. Porque é bem evidente, né, que quando a gente quer, a gente faz acontecer. A gente arranja tempo, a gente faz de um jeito que dá tempo. Então, vamos prestar atenção. Se eu quero algo realmente, eu vou dar um jeito. E se eu não quero dar um jeito, presta atenção nessa frase, eu não quero dar um jeito. Assuma que você não quer dar um jeito agora e pare de usar bengalas emocionais. 19. Para você, a forma com que você conta a sua história é mais importante do que aconteceu de verdade. A sua narrativa de como você conta o que aconteceu contigo, ela é tão importante que te mantém coeso e te mantém mentalmente são. Porque contar a história do jeito que você está contando, interpretando do jeito que você está contando, é tudo que você tem. Se alguém vem e muda uma vírgula disso, e muda uma vírgula que faz às vezes o contexto todo mudar, às vezes aquilo pode te desmontar. Então presta atenção na narrativa que tu está contando e por que ela é importante ser contada dessa forma. Que necessidades emocionais a gente supre. E eu vou te dar uma dica, sabe quando alguém precisa contar uma história triste dela, algum erro, e ela vai justificando e, sabe, ela vai contando por que ela fez e justifica com o erro dos outros, com o erro dela, enfim, a gente consegue enxergar quando o outro está fazendo isso. Então vamos enxergar para nós como a gente conta a nossa história e por que a gente precisa contar dessa forma.
20, você nunca vai se curar sendo a pessoa que se feriu. Eu sei que você sabe lá no fundo que a gente é o responsável por todos os nossos problemas. E se a gente não melhorar essa nossa versão de agora, a gente não vai se curar, porque a gente vai continuar se ferindo. A gente vai continuar repetindo os mesmos erros, buscando as mesmas pessoas, os mesmos contextos, enfim. A gente não vai conseguir se curar sendo a mesma pessoa que se feriu. 21. A pessoa que te magoou não vai te pedir desculpa do jeito que você quer. E isso é uma verdade. Se ela te pedir desculpa, vai ser do jeito dela. E a gente não tem que ficar esperando muito essa desculpa, porque nem sempre ela vai vir. Se vir, ótimo. Mas ficar esperando e colocando expectativa faz a gente querer controlar a relação e às vezes cria débitos que a gente não quer ter nessa relação. Tu pode se tornar uma pessoa vingativa dentro de uma relação super importante para ti, dentro de um relacionamento afetivo. E isso não é legal a longo prazo. Então relaxa com essas desculpas, não queira controlar, não queira colocar expectativa e deixa as coisas fluírem. 21. Quem tem esquema de abandono cria provas para dizer que as pessoas rejeitam elas. Sim. Quando a gente tem uma crença, a gente olha o mundo com o olhar daquela crença. E vamos dizer, quem tem um esquema de abandono, olha como se fosse um radar para todas as evidências de que ele foi rejeitado. Pode ser que em um contexto, muitas pessoas ali tentaram fazer aquela pessoa se sentir pertencente, mas se tiver uma pessoa que fez um olhar diferente, aquela pessoa, como ela está com o radar ligado, ela vai lembrar daquele fato e ela vai colocar aquela mancha naquele grupo ou naquela situação por causa do seu olhar do abandono. 23, uma muito conhecida, que a zona de conforto ela não é boa, mas ela é conhecida, ela é familiar. E o importante aqui é a gente pensar se tu tá numa zona de conforto, será que não é importante buscar algo para te colocar numa zona de desconforto? Se tu tá querendo progredir na vida, é essencial que a gente consiga nos tirar da zona de conforto sempre que a nossa consciência estiver preparada para voar novos saltos e ir para o próximo nível. 24, a paz que tu deseja não está na ausência do problema, e sim no fim da guerra interna. O que mais drena a nossa energia é conflito. E às vezes não é um conflito só com outras pessoas, é um conflito com a nossa mente. Às vezes tu tá ali pensando em muitas pessoas, em coisas que tu vai ter que falar, que tu vai ter que fazer, que não sei o que, ao invés de focar no teu futuro. Tu simplesmente não consegue focar no que tu quer fazer do ano que vem, nos teus planos, nas tuas metas, e tu fica só envolvido no que tu vai dizer, no porquê que a pessoa fez, ou porquê que a pessoa não fez. Isso é drenar a tua energia. Porque às vezes a gente nem tem muita energia, mas ali, dessa forma, tu vai drenar completamente. E 25, a gente tem que parar de entender, querer entender as pessoas e buscar em mim o que está acontecendo dentro de uma situação. Eu não preciso ficar entendendo as pessoas, gastando minha energia, pensando por que a pessoa fez, por que a pessoa não fez. Isso é um vício mental. Nós precisamos entender por que nós estamos nessa relação, qual o meu papel nessa relação, por que eu ativo esses comportamentos nessas pessoas, por que essas pessoas têm esse olhar comigo. Nós temos que simplesmente nos colocar na cena também e perceber, a minha cabeça está mais tempo pensando nos outros do que em mim, do que no meu futuro. Por quê? O que eu ganho com isso? Então, gente, esse foi o nosso vídeo aqui de curiosidades, de fatos, de coisas importantes da psicologia. Se tu gostou, pode deixar aqui o teu recado. Se tu gostaria de falar de outros assuntos, deixa aqui nos comentários, me segue aqui também, porque a gente fala de muita psicologia, de coisas que acontecem, de dores, de sintomas. A gente fala do mundo, do universo da psicologia. Então, tu é muito bem-vindo se tu ama a psicologia e se tu quer deixar algum comentário, alguma ideia até para um próximo vídeo, vai ser muito bem-vindo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.